Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, tá? A continuação da matéria sobre conjuntos, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar as operações, tranquilo? Então para começar essas operações, eu quero começar essa aula a partir de um exemplo. Então olha só, dado os conjuntos A, que vai ser 1, 2, 3 e 4, e B igual a 3, 4, 5 e 6, beleza? Vejamos. Então tudo vai se basear em cima desses conjuntos aqui, tá? Os exemplos. Então a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é a união. Beleza? A união entre esses conjuntos. Então, o que seria a união? A união entre dois conjuntos é você juntar os conjuntos sem repetir elementos. Beleza? E a união, ela é representada por esse símbolozinho aqui, que é o símbolo U, tipo um Uzinho de união. Tranquilo? Então, se eu quisesse aqui, por exemplo, representar, né, a união entre esses dois conjuntos aqui, eu escreveria A união B vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu juntei os elementos desse conjunto aqui com os elementos desse conjunto aqui. Então, representei a união entre esses dois conjuntos. Agora, se eu quisesse representar essa união de acordo com diagramas, seria esse diagrama aqui, seria o meu conjunto A, esse diagrama aqui seria o conjunto B, beleza? E os elementos seriam o seguinte, do A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, a união entre esses dois conjuntos aqui seria justamente tudo isso aqui. Seria a reunião juntando todos esses carinhas aqui. Beleza? Até aí? Agora, a segunda parte que a gente vai abordar aqui seria a interseção. Beleza? O que seria a interseção? Interseção são os elementos que fazem parte de dois ou mais conjuntos ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, se você olha aqui, o que seria interseção? São os elementos que fazem parte de dois ou mais conjuntos ao mesmo tempo. Então, se eu quisesse representar aqui a interseção, que é dita por esse símbolo aqui, eu teria que a interseção de A e B, ou seja, A inter B, vai ser iguais a quais elementos? Quem são os elementos aqui que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ó, 3 e 4 está aqui, e 3 e 4 também está aqui. Percebe? Então, os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo é 3 e 4. Então, ele é a interseção. Se eu fosse representar isso por meio de diagramas, aqui eu teria o conjunto A, aqui eu teria o conjunto B, e quem estaria ali dentro, né, na interseção, que é essa regiãozinha aqui, o 3 e o 4. Eu até coloquei eles aqui em cima, porque são os elementos que fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então, só para a gente saber, interseção é essa regiãozinha aqui que faz parte dos dois ao mesmo tempo. Show, galera? Então, vimos aqui união e interseção. A próxima coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte. Deixa eu só botar uma barrinha aqui para poder separar isso.
é o seguinte, é a diferença entre conjuntos. Beleza? A diferença entre conjuntos. Então, por exemplo, vamos definir quem é A menos B, só para não perder o mesmo padrão. Deixa eu trocar de cor aqui. Quem é o A menos B e depois quem é B menos A. Beleza? Então, olha só. O A menos B, como que a gente interpreta isso aqui? Presta atenção. São os elementos de A que não pertencem a B. Ou seja, são os elementos do conjunto A que não pertencem a B. Beleza? Então, quem seria aqui, por exemplo, esse A menos B? Então, o A menos B vai ser igual. Quem são os elementos de A aqui que não pertencem a B? 1 e 2. Então, A menos B seria 1 e 2. Representando aqui por meio de diagramas, nós teríamos o seguinte. Esse aqui é o conjunto A. Esse aqui é o conjunto B. Beleza? Então, aonde seria o A menos B aqui? O A menos B seria nessa região aqui. Tá vendo? São os elementos de A, mas que não pertencem a B. Só sobrou essa partezinha de cá. E de quais elementos a gente está falando nesse momento aqui? Está falando dos elementos 1 e 2. Então, dos elementos 1 e 2. Agora, quem seria o B menos A? Então, se A menos B são os elementos de A que não pertencem a B, B menos A são os elementos de B que não pertencem a A. Ou seja, então B menos A vai ser... Quais são os elementos de B que não pertencem a A? 5 e 6. Então aqui eu tenho 5 e 6 são os elementos de B que não pertencem a A, que é o B menos A. Agora, quem seria aqui, por exemplo, na forma de diagramas? Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B, então o B menos A seria esse carinha aqui. Beleza? Então, que seriam os elementos 5 e 6, por exemplo. Tá? Então, a gente foi aqui até uma parte dessas propriedades. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos lá. Vamos representar agora numa próxima página, vou trocar aqui, a situação de inclusão e exclusão. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer aqui isso aqui. Inclusão e exclusão. Beleza? Então, vamos supor que eu queira descobrir quem é A união B usando o processo de inclusão e exclusão. Então, eu tenho que fazer NA mais NB, beleza? Menos A inter B. Então, se você quiser descobrir a união entre dois conjuntos, basta você pegar os elementos de A mais os elementos de B menos os elementos da interseção de A e B. Se você fizer isso, você vai ter quem? A interseção. Ou vai ter a união. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo desse aqui. Exemplo. Sendo A os elementos 1, 2 e 3 e B os elementos 3, 4 e 5, então como que ficaria isso aqui? A gente já sabe que a união seria 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe, se eu fizer aqui A união B, de acordo com o que eu acabei de falar, seriam os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza?
Ou seja, eu tenho 5 elementos aqui. Agora vamos ver quantos elementos tem essa união aqui. Usando o processo de inclusão e exclusão. Então, N de A união B, que é o que eu quero saber, é igual a NA, que são os elementos de A, que são quantos? 3. Olha lá. NA mais NB menos A inter B, os elementos de A inter B. Então aqui vai ficar, os elementos de A são quantos? 3, mais os elementos de B, que são quantos? 3, menos a interseção. A interseção entre A e B é o número 3, que eu tenho só um elemento. Então, esse cara aqui é a quantidade de elementos de A, que são 3 elementos. Esse cara aqui é a quantidade de elementos de B, que também são 3 elementos. E esse cara aqui é a quantidade de elementos da interseção, que só tem um único elemento. Então, 3 mais 3, 6, menos 1, 5 elementos, que foi exatamente o que nós encontramos aqui. Beleza? 5 elementos. Então, essa técnica aqui de inclusão e exclusão, ela serve para quê? Para encontrar a quantidade de elementos de uma certa união entre conjuntos. Beleza? Agora, aqui nós abordamos 2 conjuntos. Agora, vamos fazer a inclusão e exclusão de 3 conjuntos. Por exemplo, N de A, união B, união C. Vai ser igual a NA mais NB mais NC, beleza? Depois vem o que? Menos. Deixa eu só descer um pouco isso aqui, senão vai bater no meu rostinho bonito que tá ali do lado. Então vou só descer ele para cá aqui, que fica mais bonito. Show. Fiquei lindo. Senão vai esconder meu rostinho lindo, né? Sabe como é que é? Aí aqui vai ficar N de A inter B menos N de A inter C menos N de B inter C. Depois, por último, mais N de A inter B inter C. Então, isso aqui é o que diz a quantidade de elementos que vai ter união. Então, seguindo esse mesmo padrão aqui, colocando quantos elementos tem o A, quantos tem o B, quantos tem o C. Depois, tirando quantos tem a interseção entre A e B, A e C e B e C, e somando a interseção dos 3, eu vou descobrir a união. Beleza, galera? Então, está encerrada aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Se ficou alguma dúvida, manda para mim nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder a vocês. Valeu? Um grande abraço. Se inscreva no canal, né? Desce o like aí e compartilha entre os amigos. Um grande abraço do professor Wagner.